Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor, amém, irmãos? Que a paz de Cristo esteja em seu coração. Irmãos, gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias, ou ligarem as suas Bíblias, se ela for digital, no livro de Mateus, por gentileza, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. É impressionante o que Deus faz conforme a sua vontade e o seu querer. Desde quando nós nos colocamos debaixo da sua vontade, da sua orientação, é Ele que conduz. Nós fazemos culto público, mas o culto é a Deus, não é, irmão? Mas desde o primeiro louvor aqui, que foi entoado, adorado, tem tudo a ver o que nós vamos meditar hoje à noite. Se o pastor e o irmão não conversar na estrada, imagina nós então, né, que não temos o contato. Mas nós vamos falar sobre o que nós cantamos, o que nós oramos. Isso acontece sim em todo instante, todo domingo. O que o pastor também trouxe aqui do livro de Apocalipse. Nós vamos falar sobre a alma hoje à noite. Eu gostaria então de ler um texto com vocês, do Mateus capítulo 26, mas do versículo 36. Mateus capítulo 26, versículos 36 ao 42. Tem aí no subtítulo lá, no negrito destacado, Jesus no Getsêmani. O irmão, o penúltimo louvor falou muito sobre Jesus, como ele se sentiu, e como às vezes nós nos sentimos também. E é sobre isso que nós vamos meditar um pouquinho nesta noite. Apenas alguns versículos. Mateus capítulo 26, versículo 36, assim, eu farei essa leitura aqui na tradução NVI, talvez tenha alguma diferença, algumas palavras, mas a essência vai ser a mesma, pode acompanhar na sua Bíblia. Mateus 26, versículo 36, Jesus no Getsêmani, diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e lhes disse: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Ele estava falando aos discípulos isso. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se. É Jesus, hein? E angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, muita tristeza, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Pode tomar o seu lugar, querido, em nome de Jesus? Esse trecho que Mateus aqui escreve, o discípulo Mateus, se refere então a Jesus no Getsêmani, poucas horas antes, que ele seria julgado, que ele seria condenado pelos homens, logo mais adiante seria crucificado, depois morto, mas também ressuscitaria. Glória a Deus por isso. Mas nesse instante eu gostaria de convidá-los a atentar a este momento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar de um Jesus que é um Jesus poderoso, maravilhoso, mas um Jesus também que era 100% humano, cheio de sentimento como eu e você. Digamos uma pessoa normal. Veja bem, Jesus no Getsêmani então vai nos mostrar algo. E tem alguma coisa aqui, muitas coisas, mas uma que eu gostaria de pensar, meditar junto com os irmãos, com a igreja, com os irmãos que nos acompanham, que tem algo dentro de mim, tem algo dentro aí de você, tem algo dentro de todo ser humano, algo muito precioso que foi o Criador que colocou. Nós fomos gerados sim por uma mãe, através de concebidos por uma mãe natural, e por um pai natural também, homem e mulher. Então nós viemos ao mundo, mas mesmo assim concebido ali por algo natural humano, tem algo espiritual dentro da gente chamado alma. Tem algo precioso dentro de cada um de nós chamado alma, e isso um ser humano nenhum faz, vem direto da eternidade. Podemos crer ou não crer, podemos ser tementes a Deus ou não, mas existe uma alma dentro de cada ser humano. E é sobre esta alma que eu gostaria de falar um pouquinho nesta noite. Por quê? Porque essa alma é um presente de Deus. Porque essa alma não é apenas a alma que nós precisamos viver para ela ser salva, mas ela fala muito mais do que isso, ela representa muito mais do que isso. Por que ela é tão importante? Porque tudo, irmãos, da nossa vida flui através da alma. Tudo que nós vivemos, ela flui, ela acontece por causa da alma que Deus colocou dentro da gente. É algo maravilhoso. Ou seja, a nossa vida percorre pela alma que Deus nos deu. Por quê? Porque é através da alma que nós temos os sentimentos. É a alma que sente. É a alma que se apaixona.
Tá aí quem é casadinho, tudo bonitinho, tem uma família. Foi as almas que se apaixonaram. Além de um rosto bonito, né? Além de palavras bonitas, mas é a alma que se apaixona. Às vezes a gente confunde, né? A gente fala do coração. Mas quando a Bíblia fala e relata sobre o coração, é sobre a alma que a gente se apaixona, porque não é de coração. Porque se fosse coração, por exemplo, digamos que eu e a Carol somos casados, somos apaixonados por nossa alma, por isso nós nos casamos, mas digamos que eu ter que fazer uma transfusão ou uma troca de coração, digamos que o meu tinha falhado, então eu ganhasse uma doação de um coração, e seria um coração de uma outra pessoa. Então, se fosse pelo coração, se esse coração entraria em mim, a Carol já não seria mais a minha paixão, o meu amor. É porque é a alma que se apaixona, é a alma que ama. É a alma que faz todo o sentido, é a alma que traz a sensibilidade, é a alma que traz as percepções. Isso é algo divino que veio de Deus. É da alma que nossos olhos acham algumas coisas bonitas e algumas coisas feias. É através da alma. A alma faz pulsar a vida, a alma faz dar a tonalidade das coisas. A alma faz nós cantarmos a Deus, adorar a Deus. Nós viemos aqui, irmãos, num culto público para adorar a Deus, porque a nossa alma necessita adorar a Deus. Nós necessitamos adorar a Deus. É na alma que nós sentimos amor. É na alma que nós sentimos ódio também. É na alma que nós sentimos alegria e tristeza. É na alma que nós sentimos raiva. É na alma. É na alma que tudo acontece. Nós somos seres físicos e Deus é espiritual e Ele coloca algo espiritual dentro da gente. É por isso que quando a gente morre, a Bíblia diz que o corpo vai ao pó e o espírito vai a Deus. Porque é dele. E nós, como alma, os nossos sentimentos, nós exteriorizamos os nossos sentimentos através da nossa alma. Sabe aquela frase assim, parece que o nosso santo não se bateu? Ou parece que o santo bateu? É a alma que está dizendo, não são apenas os olhos. É muito mais do que isso. A alma que me faz, por exemplo, arrepiar em um louvor, é a alma que me emociona, é a alma que toca em mim e me faz lembrar de alguma coisa, é a alma que me faz ter a certeza que existe um caminho, é a alma que me dá a certeza que o meu lugar não é aqui na terra, estou de passagem, existe um lugar preparado para mim na eternidade. É esta alma que me traz essa certeza. É a alma que me traz a certeza que o sofrimento ele não é eterno. É na alma que nós cremos, lendo lá em Apocalipse, que o Senhor enxugará toda lágrima daquele que chora. É a alma. É a minha, é a sua alma. Note, se nós olharmos alguns textos, só no livro de Salmos, que tem 150 capítulos, só lá tem um registro de 143 versículos sobre a alma. Eu citei 3 aqui, marquei 3, por exemplo, Salmo 121, 7, Deus guarda a alma. Salmo 23, que é muito conhecido, Deus refrigera a alma. Salmo de Davi, né? Salmo 119, 7, Deus restaura a alma. A alma está vinculada a tudo que nós sentimos, pensamos e fazemos. É na alma. Veja que interessante. E por que restaurar, como diz o Salmos 19, 7, Deus restaura a alma? Porque você só restaura algo do original. Por que precisa restaurar algo do original? Porque não tem cópia. A alma é uma só. A alma não tem cópia. A alma não tem uma peça de reposição. A alma então não tem uma copiadora. Se você olhar para a arte, por exemplo, né? Por que eles restauram e continuam restaurando, por exemplo, as obras de Michelangelo? Um grande artista, Leonardo da Vinci, grandes esculturas. Por que precisa restaurar? Porque eles não vivem mais. Quem fez não está mais aqui. Então só se restaura. Só se restaura. Veja, então, sem a alma, não existe vida. Seríamos robôs. Não teríamos sentimentos. Nada faria significado. Agora, na alma, me faz sentir todas as coisas deste universo. E principalmente o amor de Deus. Não tem como trocar de alma, irmãos. Eu acho que a minha alma está muito pesada. Acho que a minha alma está muito suja. Acho que essa minha alma aqui não está bem. Ela está muito sofrida, vou querer trocar ela. Não tem como trocar. Só existe ela. Não tem uma peça de reposição, não tem um suporte, não tem um outro tipo de alma, não tem trocar a alma, não tem. Ela é única. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus restaura a alma. Deus refrigera a alma. Como que está a nossa alma nessa noite? Talvez a nossa alma possa estar cansada, pesada e sobrecarregada, mas existe somente um que nós louvamos aqui com o irmão, Jesus Cristo, que pode restaurar a nossa alma mais uma vez nesta noite. E isso é muito importante. A única coisa, a única ferramenta que pode nos ajudar a restaurar, não trocar, é o Senhor
e a sua palavra. É por isso que às vezes a gente não está muito bem, a gente lê um texto que fala ao nosso coração, a gente... é a alma sentindo. É a alma falando ao nosso coração. Veja, Jesus também disse em um dos seus mandamentos: amarás o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. De toda a sua alma. Ou seja, o fluir da vida é a alma. É na alma que nós armazenamos. Armazenamos o quê? Medos. É na alma que nós armazenamos frustrações. É na alma que nós armazenamos inquietações, inseguranças, angústias, dores. É um armazenamento. E sim, isso nós decidimos mentalmente a fazer isso. É lá que nós armazenamos tudo isso. E ela faz parte do nosso corpo. Aí entrando para o texto, irmãos, porque eu quero usar o texto, apenas só para nós entendermos um pouco sobre a alma. Nesse texto nós lemos, e nós encontramos o nosso Senhor e Salvador numa parte humana, completamente humana. Como assim? Porque ele estava passando dificuldades com a sua alma. Ou seja, poderíamos falar que Jesus, da parte humana, porque ao mesmo tempo que Jesus era 100% Deus, ele também era 100% homem, humano. Então ele sofria como nós sofremos também. Então neste período ali do Getsêmani, aquelas horas, aqueles momentos, aquilo que está acontecendo ali, porque ele vai orar constantemente, buscar ao Pai. Veja bem, Jesus sendo Deus, ele precisa orar ao Pai. Então é como se Jesus estivesse passando por uma crise na sua alma. E como que a gente está? Porém Jesus sim passou por um momento aqui, algumas horas, talvez algum momento, por uma crise na sua alma, por ele ser humano. Ele não usufruiu da sua autoridade, do seu poder, por ele ser Deus, mas ele, por ser 100% homem, humano, então ele sentiu a sua alma, e por algum momento ele passou uns períodos de crise na sua alma, como eu e você passamos na nossa vida. A diferença é que Jesus Cristo, ele passou pelas crises, passou e venceu, porque ele é o nosso Senhor e Salvador. Jesus venceu as suas crises na sua alma. Por isso que eu gostaria de falar com os irmãos sobre vencendo a crise da alma, ou vencendo a crise da minha alma, ou vencendo a crise da sua alma. Porque em algum momento da vida a gente entra em crise. Não é sempre maravilha, sempre tem dificuldade. Vencendo as crises da alma, e Jesus nada melhor que ele, sendo o nosso melhor exemplo para nós falarmos sobre isso. Porque quando nós entramos em crise, irmãos, e quando nós entramos em crise, a gente esconde de todo mundo, menos do Senhor. Quando a gente entra em crise, a gente entra em crise aqui dentro. E quando a gente entra em crise com a nossa alma, a gente começa a perder algumas coisas. Por exemplo, a gente começa a perder a beleza da vida. A gente vai perdendo algumas coisas. Aquela comida que eu tanto gostava, que era deliciosa, parece que vai perdendo o sabor. Parece que não é mais tão boa como sempre foi. E são os mesmos ingredientes, é a mesma pessoa que faz, mas parece que está perdendo o sabor. Vai perdendo tudo na vida. As coisas que eu gostava, que fazia sentido, parece que começa a perder o sentido. Parece que nada mais faz sentido na vida. Parece que nada muda. É como se fosse tanto faz. E quando a alma está em crise, irmãos, a nossa fé entra em crise. Não Deus, a nossa fé, o que nós cremos. É por isso que às vezes a gente dá umas... É por isso que às vezes alguns ainda se permitem a se afastar do Senhor. Porque através da sua alma ferida, machucada, dolorida, e por permissão humana mesmo, a fé vai esfriando. E a nossa fé entra em crise. Jesus não teve esse tipo de crise, mas nós temos. Nós enfrentamos isso. E aí se a nossa fé entra em crise, aí às vezes o amor entra em crise, os relacionamentos entram em crise, o trabalho entra em crise, o que eu via antes como alegria entra em crise, o que antes era alegria para mim se torna tristeza, o que era certeza se torna duvidoso, tudo vai ficando esquisito. Porque a minha alma está em crise. Porque eu me encontro em crise. Mas Jesus, mesmo tendo algumas crises aqui na sua alma, ele venceu todas elas. E eu gostaria de, em 3 pontos pelo menos, falar um pouquinho sobre as crises da alma que Jesus enfrentou, que talvez eu e você enfrentamos, ou já enfrentamos, ou estamos enfrentando hoje, ou ainda enfrentaremos. E a primeira crise, para vencer a crise da alma, a primeira crise que Jesus venceu, Jesus é vitorioso, glória a Deus por isso. Jesus é vitorioso, mas a primeira crise que Jesus teve na sua alma foi a crise da angústia. Pastor, está falando bobagem. Veja lá versículo 27. Versículo 27, versículo 37, perdão. Não. Versículo 27. Não, errei o texto aqui, irmãos, perdão. 36
36, 37, 37. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ou seja, lá é Pedro, Tiago e João. Tá? Começou a entristecer-se e a angustiar-se. É Jesus falando. Jesus, então, a primeira crise que ele teve na sua alma foi de angústia. E às vezes a gente se sente angustiado e a gente fala que não, eu sou crente, sou cristão, sirvo a Deus, eu não posso me sentir angustiado. Jesus se sentiu angustiado. Jesus se sentiu angustiado, veja bem, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Angustiar-se, se nós formos trabalhar ou pensar numa parte psicológica, ou a sensação psicológica, ela faz abafamento, afastamento, abatimento emocional, insegurança, falta de humor, falta de amor, ressentimento, dor, sofrência, e por aí vai. Um monte de coisa. Angústia, ela vai nos tirando algumas coisas. Dentro da área mental, a angústia pode ser a dor de muitas coisas. E pode levar a muitas doenças. Por exemplo, algumas enfermidades da alma tão conhecidas, o estado ou depressão, estado depressivo. Aí começa a mexer com o quê? Já começa a perder o apetite, tem gente que para de comer, não consegue se alimentar mais. Por quê? Porque a alma está sofrendo. Eu não consigo lidar com isso. Ou dá o reverso, né? Se entristece, come demais. Começa a haver um descontrole. Começa a doer a cabeça, começa a acontecer um monte de coisa. Gente, a angústia é terrível. Ela vai tirando as coisas, ela vai tirando a alegria de viver, ela vai tirando as coisas da nossa vida. Ela vai tirando a esperança, ela vai tirando a vontade, ela vai tirando um monte de coisa. É uma emoção, sim. E ela rouba a nossa vida. Ela rouba a nossa paz. Jesus estava um pouquinho antes de carregar uma cruz, por mim e por você. E por vocês que nos assistem também. Há pouco tempo depois, Jesus ia carregar uma cruz para os nossos pecados. Por que então Jesus estava angustiado? Por que Jesus estava tão entristecido? Por que Jesus estava assim? Por que deu essa crise nele? Porque ele estava prestes de carregar o maior peso da humanidade, que era todo o pecado da humanidade, sobre as suas costas. Às vezes o nosso pecado traz angústia. Estamos falando apenas de uma pessoa. Imagina Cristo carregando o pecado o dia todo da humanidade. A angústia então em Jesus ali mexeu com ele, entristeceu ele e deixou ele muito angustiado. E se nós nos perguntássemos essa noite, qual é a nossa angústia? O que está nos angustiando? Qual que é a fonte da nossa angústia? Quais são os motivos da nossa angústia? O que faz a minha alma ficar angustiada? O que está acontecendo que talvez eu não estou percebendo ou olhando, que está angustiando a minha vida, que está tirando o prazer de viver, que está tirando a alegria, está tirando a minha esperança, está tirando o meu sonho, a minha vida, a minha alegria. Qual que é a fonte? Qual que é a fonte disso? O que está tirando o melhor da minha vida? Algumas coisas que talvez podemos estar angustiados pela vida, porque talvez alguns problemas mal resolvidos, talvez algumas mágoas não consertadas, talvez alguns relacionamentos estremecidos ou bagunçados, pessoas que perderam o caminho, estão longe de Deus, um filho que parece que não se acerta na vida, um esposo que parece que não compreende a mulher, uma esposa que não está sentindo que tem um apoio do marido e vice-versa. É um familiar perseguindo, é alguém criticando, é alguém não me amando, é alguém não me ajudando. Qual é a angústia? A angústia de Jesus foi para carregar os nossos pecados. Mas e a minha e a sua angústia? Qual é? Qual é a fonte? Qual é a minha angústia? Qual é a sua angústia? Talvez algum sentimento de ser rejeitado por alguém? Não ser compreendido por alguém? Qual é a fonte? Temos que pensar sobre isso. Precisamos identificar a fonte da nossa angústia. Porque às vezes está tirando a nossa força, a nossa energia de vida, vendo o nosso propósito, sabendo para onde a gente está caminhando. Qual é a fonte? O que está mexendo com a gente? Não podemos fugir da realidade. E se nós olharmos o ser humano moderno que somos nós temos pelo menos 3 fontes em relação à angústia, que a gente tem dificuldade de lidar. Pelo que o ser humano tem, pelo que ele produz e pelo que ele consome. Um dos maiores criadores de angústia é pelo que o ser humano tem. Então agora tem que manter isso. Pelo que ele produz. Então quando um ser humano ele tem muita angústia dominando ele, não se permite parar um meio-dia e sentar em casa e ficar no sofá. Ele está sentado lá 10, 15 minutos, meia hora e fala assim, meu Deus, eu tenho que produzir alguma coisa, eu não posso ficar aqui. Isso é angustiante. Não se permite. E o que ele consome?
Precisa consumir algo. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Eu preciso algo para minha vida. Eu preciso. Tem gente que tem compulsão em compra, por exemplo, né? Comprou um negócio, Tem que cuidar com a Shopee, irmãos. Eu quase caí na cilada da Shopee já. A gente compra e não para, né? Aí a gente se ilude, né? É 10, 15, 20, né? Mas tá sempre comprando. Sempre consumindo. E aí a gente vai além, quando a gente está angustiado, a gente começa a consumir, e começa a consumir outras coisas. E outras coisas que nos afastam do Senhor. Começamos a consumir coisas que parece que não dá nada. Eu preciso consumir. De repente, estou mais perdido. Como dizem o velho provérbio aí, mais perdido que segue em tiroteio. Longe de Deus. Alguém lembra aí da Brastemp, da propaganda da Brastemp? Há muitos anos, né? Deve ser anos 80, 90. O que falava, né? Alguém falava alguma coisa, não é uma Brastemp, mas serve. Esse foi o slogan, se você estudar a história da Brastemp, foi o slogan deles vender bastante. Por isso que Brastemp, por um tempo, ficou no patamar máximo de vendas. Aí se tornou vários memes, não se falava memes naquela época, né? Aí falava assim, ei, como é que tá o teu carro? Ah, não é uma Brastemp, mas tá bom. Tinha uns que era mais abusado. E aí, como é que tá? Perguntava para a esposa, e aí, como é que tá o maridão? Ah, não é uma Brastemp, mas... E a gente vai se envolvendo. Por quê? Porque a Brastemp dizia assim, eram as formas para ser feliz. Você precisa disso para ser feliz, você precisa comprar aquilo para ser feliz, você precisa fazer tal coisa para ser feliz, você precisa consumir isso, você precisa fazer isso, você precisa viver isso para estar feliz. Um monte de coisa. Isso é angustiante. Quando a gente sabe que só existe uma felicidade. E o nome dele se chama Jesus Cristo. Senão a gente pode encher de coisa na nossa vida. Se não tiver o Senhor, sempre vai faltar algo. Sempre vamos ter um vazio e é a nossa alma que vai sentir. Porque se eu preciso depender de coisas, objetos, ou maneiras, ou até a moda, eu preciso de tal coisa para estar bem. Todo mundo está tendo, eu também tenho que ter. Todo mundo está fazendo, eu também tenho que fazer. Não, se eu não fazer, eu vou ficar para trás. Não, se eu não viver, ninguém vai lembrar de mim. Angustiante. Muita angústia. Mas a boa notícia é que Jesus venceu a angústia dele. E se eu e você temos angústia, é nele que nós também podemos vencer a nossa angústia nesta noite. No nome de Jesus. Porque Jesus venceu a angústia. E ele pode ajudar a vencer a nossa angústia da nossa alma. Mas é dever nosso identificar de onde é a fonte. Segundo lugar, segunda crise na alma de Jesus, que Jesus venceu. A segunda crise da alma dele, que nós temos bastante, é a crise da tristeza. Oh, palavra difícil. Versículo 38. Acompanhe lá, por gentileza. Disse-lhe então, a minha alma de quem? De Jesus. A minha alma está profundamente, não é um pouquinho, profundamente triste. É o nosso Senhor que está falando. De uma ótica humana, porque ele também era humano. Profundamente triste. Mas olha que tristeza. Numa tristeza mortal. Uma tristeza de morte. Alguém se alegra com morte? Alguém faz festa com morte? Não, nós choramos. Nós sofremos. Porque perdemos. Jesus sentiu tristeza e tristeza mortal. Então vamos parar de achar que a gente é de ferro. Chega de bater no peito e achar que a gente não tem problema. Já não cabe mais uma vida saudável achar que a gente é perfeito. Somos falhos, somos pecadores, porém pecadores redimidos pela graça do Senhor Jesus Cristo, mas nós sentimos tristeza. Temos dores. Temos situações que precisamos ainda resolver na vida. Se esconder das dores, dizer que não tem, que não dá nada, que não faz nada, estamos caminhando para a morte. Trabalhar no negacionismo de negar a dor, negar o sofrimento, negar que não existe. Jesus não negou a sua tristeza, que nunca mentiu. Perdão da palavra para todos nós, irmãos, inclusive para mim, vamos parar de ser mentiroso. Porque o pai da mentira é o diabo. Vamos ser verdadeiros com a gente mesmo e principalmente com o Senhor. Senhor, eu estou triste, eu estou mal. Senhor, me ajuda, misericórdia. Jesus foi sincero como sempre foi. E Ele é o nosso melhor exemplo.
É Ele que nos ensina. Jesus sentiu uma tristeza, uma dor tão profunda. E sabe essa dor tão profunda? Que Ele, ao orar, Ele chegou a pingar suores de sangue, gotas de sangue. Eu trouxe um dado da medicina para explicar o que significa esse suor. É até uma palavra meio difícil, então vou ler ela. Ela se chama suor sanguinoreno. Suor sanguinoreno é reconhecido como ataque cardíaco e hiperventilação pulmonar. Como que funciona isso? O que acontece isso? Isso quer dizer que, segundo a medicina, os médicos trazem esse esclarecimento, é o nível mais baixo de existência que pode chegar o meu ou o sistema humano imunológico. Ou seja, praticamente zero de imunidade. Que chega a um ponto que os poros soam gotas de sangue. Olha o sofrimento de Jesus. Gente, Jesus morreu no madeiro, numa cruz, sangrou por nós, é ou não é? Mas Jesus começou sangrando antes de estar numa cruz. Ele estava triste, angustiado por quem? Por Ele? Por nós. Por mim e por você. Como que Jesus foi maravilhoso dentro da sua misericórdia. E quando a tristeza é demais, a pressão, a tristeza é demais. Aqui de Jesus sangrou os poros, goteou gotas de sangue. E aí, se nós trabalharmos a tristeza nossa, a nossa tristeza que não foi a tristeza de Jesus, a tristeza dos dias, as tristezas das coisas, por exemplo, nós nos entristecemos por coisas simples da vida. Nós nos entristecemos por pequenas fagulhas. É ou não é verdade? Nós nos entristecemos por pequenas coisas, pequenos motivos. Valorizamos tantas coisas insuficientes que nos causam tristeza. Tira o mais simples da vida, que era aproveitar a vida. Tira o ânimo de viver. Uma pessoa triste não tem ânimo de viver não, irmãos. Uma pessoa triste não tem vontade de fazer nada. Ela rouba tudo. Ela rouba o mais simples da vida. A tristeza, ela rouba o sono. Ela rouba a vontade de se alimentar. Ela rouba a vontade de trabalhar. Ela rouba coisas como um momento de lazer, de estar com pessoas, com famílias, com amigos, poder se divertir, poder estar num culto adorando a Deus. Eu não quero fazer nada porque está triste. A tristeza tomou conta. E é a gente que alimenta isso. Então nós às vezes nos encontramos sim, gente, numas crises na nossa alma. Uma pessoa triste, ela não quer fazer nada. Não tem vontade de nada, não quer fazer nada. Não, me deixa quieto, deixa eu sozinho, deixa aqui, tem uns que falam, deixa eu morrer sozinho. Na tradução NTLH, que é a linguagem de hoje, diz assim, nesse versículo, que a tristeza que estou sentindo é tão grande que pode me matar. Que Jesus estava falando. Tão grande era a tristeza de Jesus. Aí vem alguns ensinamentos teológicos por aí afora, né? Dizendo, crente não pode sentir tristeza. Crente não entristece. Crente não tem tristeza. Crente não sofre. Crente sempre é só vitória, só vitória. Vai para o inferno, irmão. Fugir do pensamento. Sentimos tristeza sim. E talvez hoje à noite aqui alguém possa estar se sentindo triste. Porque somos humanos. Se Jesus sentiu tristeza, quem somos nós? Para não sentir tristeza. Por alguma situação ou por outra. Por um acontecimento ou por uma dor. Mas precisamos cuidar disso, observar essas coisas. Porque existe duas coisas conceituais quando se fala em tristeza. A diferença entre ser triste e ter tristeza. Todo ser humano tem momentos de tristeza na vida. Isso é ter tristeza em alguma situação, algo que saiu fora do controle, alguma coisa que mexeu muito com ela, seja emocional, seja sentimental, seja qualquer coisa. A gente sente tristeza. Temos tristeza. Agora, infelizmente, tem gente que se rende a tanta tristeza que ele se diz, eu sou triste. Isso vai passando de um para o outro. E às vezes até para gerações. Pessoas que se denominam tristes. Eu sou triste, fulano é triste, a minha casa é triste, minha família é triste, tudo que eu faço é só tristeza, é só decepção, nada dá certo. A vida é tristeza. Tudo negativo. Nada funciona, nada presta, nada dá certo. Deus não olha por mim, Deus não me ama. Nós teremos sim, irmãos, tristeza. Momentos de tristeza, como Jesus aqui, ele teve este momento de tristeza, e esse momento de tristeza foi tão profundo, que foi uma tristeza mortal, mas não foi por isso que Cristo morreu, porque Cristo saiu daí, ele venceu essa crise da sua alma, ele foi morto para completar o propósito, para nos resgatar, numa cruz do Calvário. Tem alguma coisa que está te deixando triste, irmãos?
Tem alguma coisa que está mexendo contigo e que você parece que não sai da tristeza. Começa a observar isso. Que tristeza é essa? O que você está vivendo? Como que nós estamos vivendo? Situações de tristeza nos tornam às vezes pessoas amargas, pessoas ranzinzas, pessoas chatas o tempo todo. Quem quer estar perto? Por quê? Essa pessoa é tristeza. Não tem momentos de tristeza. Todos nós vamos ter momentos de tristeza, mas não vai ser para sempre. E não é constante também. Toda hora, todo instante. Momentos. Como que nós estamos? Tem algumas coisas que nos deixam tristes. Às vezes algo que o esposo faz, a esposa não gosta, ficou triste. Às vezes a esposa faz alguma coisa que o esposo não gostou, ficou triste. O filho fica triste, o vizinho fica triste, a família fica triste, o pastor fica triste, o irmão fica triste, a irmã fica triste. Todo mundo fica. Mas são momentos. O que nós estamos alimentando? O que nós estamos vivendo? O que está deixando uma pessoa triste? Talvez um filho rebelde, uma oportunidade que eu perdi, não podia ter perdido, uma enfermidade, um obstáculo, uma situação, um problema, uma atitude que não foi boa, podia ter feito diferente, um vício que vive me derrotando, um progresso que eu poderia ter evoluído e não evoluí na vida. Qual é a nossa tristeza? Qual é a minha e a sua tristeza? O que tem nos deixado triste? Precisamos pensar sobre isso. Jesus estava triste em uma tristeza mortal, porém, ele venceu a tristeza. Glória a Deus. Irmão, se você estiver triste, entenda aqui. Se nós nos rendemos a Cristo, nós venceremos qualquer tristeza que possa houver na nossa vida. Jesus tinha que vencer a tristeza e ele venceu por mim e por você. No Salmo 23, que nós já meditamos em algumas vezes, lá quando Davi escreve, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque se tu estás comigo. Irmãos, podemos ter tristeza, mas se nós estamos no Senhor, essa tristeza ela não vai ficar ali alojada. Ela não vai ficar. Não existe nada maior do que o Senhor. Às vezes a gente coloca outras coisas maior que o nosso Deus. Jesus demonstrou aqui algo maravilhoso. Porque quando eu decido, e é uma decisão a não ser triste, tem momentos de tristeza, não tem como escapar disso. Mas quando eu decido não ser uma pessoa triste, eu estou libertando a minha alma. Não pelo meu poder, mas pelo poder de Jesus Cristo. Você se sente liberto? Você se sente uma pessoa livre? Nós nos sentimos uma pessoa livre? Só Jesus pode libertar a nossa alma. Somente Cristo. Jesus venceu a crise da angústia. Jesus venceu a crise da tristeza, e com a tristeza tão profunda como sentimento de morte. E em terceiro e último lugar, Jesus venceu a crise da solidão. Versículos 40 e 41, por gentileza. Versículo 40 a 41. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Versículo 41. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha a diferença desses dois versículos. No primeiro versículo, Jesus, quando ele vai orar, porque ele está se sentindo sozinho, ele chama três. Pedro, Tiago e João, vem cá. Vem junto comigo aqui. Caminharam um tanto, aí agora vocês ficam aqui e vigiam. No versículo 41, Jesus não pediu para eles orar. Vigiem, eu vou até ali e vou orar. Diz o texto que ele orou uma hora, Aí quando Jesus volta e vê eles dormindo, vocês não puderam nem vigiar por uma hora. Aí depois, no versículo 42, fala assim, vigiem e orem. Porque a carne é fraca, ele está falando do quê? Da sua alma humana. Sentimento humano. A alma que Deus coloca dentro da gente. O espírito está pronto. Mas humanamente não é fácil. Veja bem. Então Jesus, ele venceu a crise da solidão como? Deus nos criou para relacionamentos. Nós não fomos criados, irmãos, para viver isoladamente. É por isso que a gente tem família. É por isso que a gente tem amigos. É por isso que a gente tem igreja, congregação. Que Deus nos criou para nós nos relacionar. Ter relacionamentos afetivamente profundos. É por isso que tem casamento. Porque Deus nos criou para isso. Para nós nos relacionar. Nesse ecossistema chamado mundo, é para o ser humano se relacionar. Seja afetivamente, lá como família, como esposo, como mulher, como filhos, como família, como parentes, como amigo, como sociedade, como trabalho. Relacionamento. Nós somos criação de Deus para nos relacionar.
Nós fazemos parte disso. Deus nos criou essa necessidade. Há uma necessidade dentro dessa alma aí que tem a necessidade de se relacionar. Sim, nós temos necessidade de nos relacionar. É por isso que às vezes a gente tem alguns amigos em específico que a gente gosta de ir lá, tomar um chimarrão, fazer uma visita, passar um tempo junto. Por quê? Porque é relacionamento. A gente gosta de se relacionar. Isso é muito interessante. E um relacionamento, para que serve o relacionamento? Apenas para um propósito, para ter prazer. Porque é prazeroso ter relacionamentos. É bom, é agradável, é maravilhoso, é muito bom. Por exemplo, tirando da vida humana, para quem tem o hábito de ter um animal de estimação, a palavra já diz estimação, porque você estima aquele animal, você gosta daquele animal. É uma relação diferente, ser humano? É claro que é, mas você tem um cuidado com aquele animal. Seja um gato, um cachorro, um periquito, um papagaio, qualquer coisa. Mas é porque você tem uma estima por aquele animal. É uma forma de se relacionar. Cuidar dele. Manter bem alimentado. Cuidar da saúde dele. Nós somos seres humanos que nós vamos nos relacionar. Nós somos criados para isso. A nossa alma tem essa necessidade. Nós temos necessidade. Vou mais além. Não achar que é bobagem. A gente tem relação com a comida. Vai dizer que não é bom comer, gente. Não é? É maravilhoso, né? É o que eu digo. Minha relação está meio abalada com a comida ultimamente. A gente tem prazer em se alimentar. Ó, comer um churrascão lá do irmão lá, não. Foi bom ou não foi? Vou dizer, irmãos do céu, quando eu vi tudo aquilo lá, foi capaz que vai tudo isso aí. Rapaz. E não é que foi mesmo? Relação com a comida. Porque a gente tem prazer. A gente gosta disso. Ou seja, eu sou um ser humano que tenho carência. Você é um ser humano que tem carência. Nós somos seres humanos que temos carência. E eu preciso de alguém na minha vida. Eu preciso de uma pessoa na minha vida. Eu preciso de várias pessoas na minha vida. Como as pessoas também precisam de mim. Nós temos carência. Nós somos criados assim, irmãos. Tem jeito. Nossa alma tem essa carência. Eu sou um ser humano que preciso viver respostas. Eu preciso que as minhas necessidades sejam supridas. Eu preciso que tudo aconteça. E aí quando nós olhamos para Deus, que é o nosso Pai, Pai Celestial, eu tenho uma necessidade de me relacionar com Ele. Eu tenho uma necessidade de depender desse Deus. Eu tenho uma necessidade que o Senhor me ouve. Eu tenho uma necessidade de sentir o amor de Deus. Eu tenho uma necessidade de ser temente a Deus. E se eu não faço isso, eu me sinto em completa solidão. Porque Ele é o Criador. Não tem como me desvincular dEle. E aí existe talvez milhões de pessoas que estão vivendo em solidão. Total solidão. Jesus naquele momento, ele se sentiu solitário. Veja bem, primeiro ele chama Pedro, Tiago e João para acompanhar ele, porque ele está se sentindo sozinho. Porque no versículo 41 não pede para orar. Ou seja, vem junto comigo, fica um pouquinho aqui, que eles pudessem ver Jesus. Humanamente falando, Jesus teve a necessidade que alguém olhasse para ele ali, humanamente falando. Ele estava se sentindo sozinho. Aí o que acontece? Ele ora, volta e estão dormindo, não estão olhando para ele, não estão cuidando dele. E na oração que ele faz com o Pai não responde. Pensa na solidão de Jesus. Porque Jesus fala assim: Pai, se for da tua vontade, se for possível, afasta esse cálice. O que é o cálice dele? Levar tudo esse pecado nas costas e numa cruz do Calvário, ser crucificado. Se for possível, afasta isso aí de mim. Mas logo adiante ele mesmo responde. Não é o Pai que responde, fala assim: mas se for da tua vontade, que assim seja. Por aquelas frações de segundos, ou talvez minutos, Jesus se sentiu sozinho. Abandonado. Deus não responde porque era o propósito que acontecesse assim mesmo. Quantas vezes eu e você já se sentimos sozinhos? Quantas vezes a gente já estava no meio de gente, de pessoas, de família, de lugares e nos sentimos sozinhos? Quantas vezes a nossa alma vendo um monte de coisa, mas solitária? Um vazio. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Uma solidão toma conta. Ninguém olha para mim, ninguém me enxerga, ninguém vê o que eu sinto, ninguém vê o que está acontecendo. Infelizmente, às vezes vai acontecer isso sim, irmãos, mas principalmente você não pode se sentir solitário com o Criador, com Deus, porque Ele não abandona nada. Jesus, Ele sentiu por alguns minutos, aquele momento, uma grande solidão. A alma de Jesus está em crise também. Porém, Jesus venceu a crise da solidão. Porque Ele vai adiante, cumpre seu propósito.
é preso, maltratado, crucificado, morre e ressuscita. E não só de hoje, mas há mais de 2020, lá vai tantos anos, o Senhor está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele venceu todas as crises humanas. Então não importa a crise que talvez eu e você possamos estar passando, em Jesus nós sim poderemos vencer. A vitória não está na gente. A vitória não está em mim, não está em você. Ela está no Senhor. E se o Senhor estiver na gente, aí vai estar na gente. Por causa do Senhor. É por causa dele. Para concluir, irmãos, eu gostaria de mencionar algumas coisas. Talvez em algumas crises da nossa alma, seja da angústia, seja do medo, ou seja da solidão, ou várias outras que ainda possam ter. Talvez você sentiu em algum momento da sua vida assim, ou às vezes esteja passando hoje assim. Olhando para a luz da palavra de Deus, e como Jesus, o maior vitorioso sobre todas as coisas, o nosso Senhor e Salvador, que Ele entende o teu sofrimento. Ele entende o nosso sofrimento. E nós temos a oportunidade, se nós estamos passando por isso, por qualquer crise em nossa alma, a dizer isso para Ele em mais um momento nessa noite. Porque é Ele que vai trazer a cura por qualquer crise que a gente possa ter. Gostaria de convidar os irmãos que em pé, nós vamos orar em nome de Jesus. Talvez alguma crise possa estar abalando a sua alma. Mas a sua alma, a minha alma, ela pode ser liberta por Jesus Cristo, que venceu todas as crises da alma humana que Ele teve, e que nós podemos vencer as nossas crises no nome de Jesus, através do amor e do poder dEle. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e você pensasse, refletisse sobre a sua vida. Como nós estamos? O que você tem vivido? O que nós temos vivido nesses dias? Talvez pode ser uma angústia que a gente traz por anos. Talvez alguma tristeza que não sai da gente. Talvez por muito tempo a gente está carregando. Ou você possa estar carregando. Ou talvez um sentimento de solidão que não te larga. Acompanha todos os dias. Precisamos entender, irmãos, que essas 3 crises de alma, das nossas almas, ou mais algumas que possa ter, que não foi citada aqui, nós podemos decidir lançar fora hoje no nome de Jesus. Hoje nós podemos nos sentir abraçados pelo Senhor. Nós podemos nos sentir amados por Deus. Esse amor está disponível. O Senhor conhece o nosso profundo ser. O Senhor conhece a nossa alma, o Senhor conhece o nosso coração. Se há alguém em crise aqui nesta noite, é o momento de você expressar isso ao Senhor. Leve até o trono de glória. Talvez você possa estar sentindo ou pensando que você não é ouvido, não é ouvida. O Senhor, segundo a palavra de Deus, inclina os seus ouvidos para todo aquele que o busca. Então é o momento que nós podemos fazer isso em oração. Apresentarmos ao Senhor. E sentir o Senhor tirar a angústia da nossa vida, o medo, as preocupações, as tristezas, a solidão e tantas dores que talvez nos acompanham. Jesus venceu todas elas. E pela vitória de Jesus, nós somos beneficiados por Cristo Jesus para ser vencedor também. Porque Ele venceu. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos aqui refletindo sobre o Senhor. O Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor conhece o nosso andar, o nosso caminhar, nosso deitar e nosso levantar. Como diz a Tua palavra em Salmo 139, o Senhor esquadrinha até os nossos pensamentos, e antes que a palavra venha à boca, o Senhor já as conhece. O Senhor sonda desde quando a gente vem do ventre da nossa mãe. O Senhor esquadrinha os nossos pensamentos. Senhor, nós queremos aqui diante do Senhor agora apresentar as nossas almas. Senhor, a nossa alma que às vezes se sente angustiado por algum motivo. Senhor, nós entendemos da Sua palavra que o Senhor Jesus Cristo venceu todas as crises da alma do ser humano, que foram muito mais difíceis que as nossas tristezas, as nossas angústias, mas são pesadas para nós. Mas hoje nós estamos dizendo, não fazem mais parte de mim, porque o Senhor está libertando a minha alma. Senhor, entra com providência, Espírito Santo de Deus, em cada coração, em cada alma.
alma que possa sentir pesada, angustiada, triste e solitária, e venha trazer o refrigério necessário. Venha trazer, Senhor Deus, a liberdade. Venha trazer, Senhor Deus, o poder do Senhor sobre cada um de nós. Venha, Senhor Deus, tirar as escamas dos nossos olhos. Senhor, venha tirar nossas frustrações. Senhor, venha tirar nossas tristezas, nossas dores. Nada é maior que o seu amor, nada é maior que o seu poder, nada é maior que a sua misericórdia, nada é maior do que o Senhor. O Senhor venceu todas as tristezas, o Senhor carregou sobre as suas costas os nossos pecados, o pecado da humanidade, o meu pecado, o pecado de cada um de nós. O Senhor carregou para que nós não sofrêssemos mais, que nós não estaríamos mais presos, que nós não estaríamos mais dependentes a nada, a não ser do teu amor, da tua misericórdia. Senhor, nós queremos sentir nesta noite a nossa alma aliviada, a nossa alma refrigerada. Senhor, se é a alma que precisa ser restaurada, restaura em nome de Jesus. Senhor, restaura a nossa alma. Senhor, restaura a nossa sorte. Senhor, restaura a nossa visão. Senhor, restaura a nossa esperança. Senhor, restaura a nossa vida. Senhor, restaura o nosso ânimo. Senhor, restaura o nosso caráter. Senhor, restaura a nossa vida. Senhor, restaura a nossa casa. Senhor, restaura aonde nós colocarmos os pés e as mãos. Senhor, restaura o nosso interior. Senhor, restaura a cada aquele que pedir restauração nesta noite. E que, Senhor, como foi ministrado nos louvores iniciais, que nós saímos daqui renovados. Se nós entramos tristes, sairemos felizes. E se nós entramos felizes, sairemos mais felizes ainda, porque a nossa alma foi renovada, a nossa alma foi restaurada, a angústia foi lançada fora, a tristeza não faz mais parte, e não me sinto mais solitário, porque o teu amor, a tua misericórdia nos preenche por completo. É nossa oração, Deus, em nome de Jesus, aquele que venceu todas as crises da alma, para nos dar oportunidade para nós também vencermos a crise da nossa alma. Essa é a nossa oração, é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Glória a Deus.